Olá, olá, senhores! Sou eu, professora Tati Rezende de Biologia, com mais uma super dica para vocês que irão fazer a provinha do PAIS 3. E não dá para a gente pensar nessa prova sem falar de genética, sem falar de polialelia de grupos sanguíneos. Bom, o próprio nome já nos infere, já nos remete do que a gente está falando. Polialelia foge àquela ideia de dois alelos para um mesmo gene. O grupo sanguíneo ABO, ele é um exemplo disso. Eu tenho 3 alelos que vão se agrupando, vão se misturando para originar os 4 fenótipos existentes, os 4 tipos sanguíneos existentes. A, B, AB e O. Basicamente, o que é isso? Vamos olhar aqui na mesa. Eles foram percebendo, devido a transfusões sanguíneas que não ocorriam de maneira positiva, os indivíduos estavam morrendo por essas transfusões sanguíneas, que os indivíduos apresentavam tipos sanguíneos diferentes, eles foram investigar por quê. E eles descobriram uma proteína em volta das hemácias do tipo, que eles chamaram de A. Em volta das hemácias, esse indivíduo tem essas proteínas A, chamadas de antígenos ou aglutinogênio. Então, são proteínas que estão situadas em volta das hemácias e elas desencadeiam uma resposta imunológica, ok? Descobriram que nessa parcela da nossa população existem indivíduos com uma proteína diferente da A e eles chamaram de B. Por isso, o grupo sanguíneo B é uma proteína diferente em volta das hemácias. Mas também apresentava nessa população indivíduos com essas 2 proteínas em volta das hemácias, eles chamaram de AB. E os indivíduos sem essas proteínas, eles chamaram de O. Bom, esses indivíduos eles desencadeiam uma resposta e essa resposta é a produção de anticorpos. Se o indivíduo que tem a proteína B faz uma transfusão sanguínea para o indivíduo que é do tipo sanguíneo A, ele não vai reconhecer essa proteína B como dele, então ele vai produzir uma resposta de defesa, produzindo anti-B. Veja bem, essa resposta ela é produzida se ele entra em contato com um corpo estranho, com um corpo que não é dele. Quando a gente pensa nisso, nós temos aquela relação das transfusões sanguíneas. O indivíduo O, por não ter nenhum tipo de proteína em volta das hemácias, ele vai poder doar para qualquer tipo sanguíneo. Ele é conhecido como doador universal, mas muito cuidado com isso. O indivíduo AB, por apresentar as 2 proteínas, o que ele recebe, ele não reconhece como estranho, ele é conhecido como receptor universal. A gente chama o indivíduo O, aquele que doa para todo mundo, mas só recebe dele, para vocês lembrarem, de otário. É isso, olha aqui, olha aqui. Os indivíduos Os são os otários. Eles vão doar para todo mundo e só vai receber dele mesmo. Já o indivíduo AB é o abençoado. Ele vai ter sangue, ele vai poder receber de todo mundo, ok? Quando a gente pensa numa transfusão sanguínea, o que pode dar errado é esse processo chamado de aglutinação. Como que a gente identifica isso? Lembrando que o antígeno A, ele vai reagir com o anticorpo A. O anticorpo A, ele vai defender o organismo da proteína A. Então, numa lâmina como essa primeira aqui, que apresentou aglutinação para os 2 pocinhos sanguíneos, eu tenho um indivíduo do tipo sanguíneo AB. Por quê? Porque ele tem tanto o antígeno A quanto o antígeno B. Nessa segunda lâmina, o anti-A não reagiu, significa que esse indivíduo não tem o antígeno A, vai apresentar somente o antígeno B em volta das hemácias. Essa seria uma lâmina de aglutinação do indivíduo do tipo sanguíneo B. Nessa terceira lâmina, só reagiu a primeira pocinha de sangue, mostrando que somente essa pocinha tem o antígeno A. Portanto, esse indivíduo é do tipo sanguíneo A, porque não reagiu
com o B, ok? Por último, a última lâmina, ela não vai apresentar reação de aglutinação, corresponde ao indivíduo que não apresenta antígeno A e nem antígeno B em volta das hemácias, é aquele que pode doar para todo mundo e não acontece nada com o sangue. É o indivíduo do tipo sanguíneo O, ok? Mas por que quando eu falei de doador universal e receptor universal, a gente tem que trabalhar com cuidado com essas palavras? A universalidade, ela foge um pouquinho dos conceitos da biologia, né? Os biólogos não gostam muito dessas palavras de totalidade, tá? Primeiro porque nós temos mais de 20 tipos sanguíneos diferentes. Aquele positivo e aquele negativo que a gente visualiza próximo ali da letra A, da B, do O, é um outro tipo sanguíneo, é o sistema sanguíneo RH. Eles descobriram logo após a descoberta do ABO que, apesar de terem definido todo o sistema ABO, esses indivíduos eles continuavam ainda com incompatibilidades sanguíneas e foram investigar e descobriram outras proteínas de membrana. Uma dessas foi essa proteína RH, que eles chamaram de RH, porque foram descobertas em macaco rhesus. É um sistema complexo, mas que a gente pode caracterizá-lo pela presença ou ausência de proteína. O indivíduo dominante, desão ou desão-desinho, ele vai produzir proteína RH em volta das hemácias. Ele é o RH positivo. O indivíduo que não apresenta essas proteínas é o RH negativo, é o indivíduo recessivo, é o indivíduo desinho. Mas o que é importante do sistema RH? A doença hemolítica do recém-nascido, ou simplesmente eritroblastose fetal. Acompanha comigo aqui na mesa o que acontece. A gente tem uma mãe que ela é negativa. Se ela é negativa, ela não apresenta antígeno RH em volta das hemácias. E essa mãe casou com um pai, esse pai é positivo. E o primeiro filho desse casal, ele é positivo. Então, ele tem antígeno RH em volta das hemácias. Durante o parto, e aí o problema é durante o parto que há trocas sanguíneas, o filho, ele passa para a mãe antígeno RH, que a mãe não tem e reconhece isso como estranha. A mãe é sensibilizada e começa a produzir o anti-RH. Essa produção de anti-RH no primeiro contato, no primeiro filho, não causa doença hemolítica do recém-nascido, uma anemia de leve, porque é um contato rápido, é um contato onde a produção de anticorpos é mais baixa, então não causa problemas para o primeiro filho. O grande problema é numa segunda gestação. Nessa segunda gestação, se o filho é positivo, RH positivo, a mãe já tem uma memória. E essa memória, ela produz anticorpos uma quantidade muito maior e muito mais acentuada, eliminando as células, as hemácias do filho, ok? Levando aí a doença hemolítica do recém-nascido, que causa uma anemia profunda e pode levar à morte. Hoje, quando a mãe é negativa e tem esse filho positivo, ela toma um soro e esse soro impede com que ela seja sensibilizada. E aí ela pode ter uma segunda criança normalmente. Se ela quiser vir ter a terceira, ela tem que tomar novamente esse soro, ok? Então não vamos esquecer esses detalhes da polialelia e dos grupos sanguíneos ABO, tá? Os conceitos de genética que aparecem sobre esse assunto, ele é extremamente simples, é só ler com atenção, ok? Vou ficando por aqui e um beijinho e tchau, tchau!